nosso encontro. É uma honra ter aqui a deputada Eliana Pedrosa, Alírio Neto, delegado de polícia também, candidatos ao governo do Distrito Federal, como pré-candidatos a governador e vice-governador. Nós temos, ao longo das últimas semanas, feito alguns encontros com pré-candidatos aqui na nossa casa, no Simpol. Já convidamos pelo menos 3 pré-candidatos e agora convidamos a pré-candidata e o pré-candidato também a virem aqui para ter essa conversa a respeito das pautas da Polícia Civil e principalmente das pautas dos policiais civis, porque a pauta da Polícia Civil é uma enquanto instituição e os policiais civis têm uma outra pauta enquanto servidores públicos, né, que estão esquecidos pelo atual governo, né, já há algum tempo. Para isso, nós convidamos os representantes de cada unidade policial, alguns aposentados que aqui estão também, e algumas esposas de policiais civis também nos procuraram e solicitaram para participar dessa reunião e estão aqui conosco também, né? Também está aqui o ex-presidente do Simpol, Ciro de Freitas, que é pré-candidato a deputado federal também, né? Policial civil, que é uma honra também tê-los aqui. Então, nós vamos começar uma singela apresentação do que para nós, policiais civis, para nós, Simpol DF, nós temos como em aberto já e que precisamos ter soluções para essas demandas que nós temos. A grande maioria delas já foi apresentada ao atual governador, Rodrigo Hollenberg, e também ao atual diretor da Polícia Civil. Nós temos uma gestão do diretor da Polícia Civil que, inclusive, não recebe a entidade policial civil, o Simpol. Temos notícia que nem o Sindepo também não está recebendo. E nós temos um embate muito duro, infelizmente, com o atual governo em razão do não cumprimento dessa nossa pauta. Então, essa reunião aqui com os representantes. Reivindicações da categoria. Primeiro ponto, recomposição salarial. Com efeitos financeiros a partir de janeiro de 2019, é o que nós queremos, visto que há uma defasagem salarial que já alcança mais de 50%. Há uma paridade jurídica e histórica com a Polícia Federal. A PCDF foi a única carreira que não foi reestruturada nos últimos 10 anos, nem pelo governo federal, nem pelo governo do Distrito Federal. A PCDF e a PF possuem um vínculo, visto que nasceram do mesmo órgão, Departamento Federal de Segurança Pública, Ministério da Justiça, então. Há ainda um vínculo legal, Lei 9264 da Polícia Civil, 9266 da Polícia Federal. E o regime jurídico é o mesmo, a Lei 4878 de 1965. Todas leis federais. Bem, então, a senhora já deve estar sabendo que nós temos uma pauta, ao longo desses últimos anos, nós temos negociado uma paridade. Que é essa paridade? A senhora já deve saber, mas é justamente um equilíbrio entre os salários da Polícia Civil e da Polícia Federal, que sempre houve, em alguns momentos foi quebrada ao longo da história, de toda a história, foi quebrado por alguns momentos, mas pontualmente agora houve um compromisso do então governador candidato Rodrigo Hollenberg, que foi até a categoria numa assembleia, numa sabatina, com mais de 1000 policiais e garantiu que manteria a nossa paridade. E ele quebrou essa palavra e, em razão disso, nós estamos sofrendo muito em razão dessa quebra do compromisso dele e dessa quebra dessa paridade. A inflação no período, acho que está mais na frente aqui. Restabelecimento dos pagamentos. Pagamento de hora extra, hora extraordinária. A gente não recebe hora extra e fica além da jornada de trabalho. E também não recebemos horário noturno.
trabalhamos durante a noite e não recebemos horário noturno. Não recebemos auxílio moradia. Várias carreiras recebem, inclusive a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros recebem, no âmbito do Distrito Federal, auxílio moradia e nós não recebemos. Estabeleceram gratificação por serviço voluntário remunerado, que é isso, compreendendo também os servidores aposentados. O serviço voluntário também é recebido agora pela Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e também foi estendido ao DETRAN e DR. Por quê? Porque é uma falta de efetivo muito grande, há uma demanda de trabalho muito grande e aí, como não há concursos abertos na Polícia Civil, pelo menos, e nós temos 4.000 cargos vagos, os policiais que se dispusessem, se voluntariassem, trabalhar no horário diverso daquele do seu trabalho ordinário. E, para isso, receberiam um serviço, uma remuneração. Isso já existe também na Polícia Rodoviária Federal. Estabelecer a regulamentação e o pagamento do sobreaviso. Hoje, os policiais civis também são acionados durante a noite, principalmente nos casos de homicídio, nas operações, atravessam as semanas, os fins de semana, os feriados, fazendo interceptações telefônicas, fazendo acompanhamentos de suspeitos, fazendo campanas de suspeitos, sem um horário para sair. Tem um horário para chegar, mas a gente não tem um horário para sair. Muitas vezes o horário fica lá 24 horas, os colegas, e muitas vezes no sobreaviso o colega está em casa, no repouso com a sua família, durante a madrugada e acontece um homicídio na sua área e ele é acionado para começar uma investigação naquele momento. E ele não recebe pelas horas trabalhadas a mais. Estabelecer um auxílio uniforme, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros recebem, nós não recebemos e nós temos que comprar equipamentos e uniformes com dinheiro, com os nossos recursos, e somos obrigados a trabalhar. O plantão é obrigado a trabalhar uniformizado. Nas operações que somos escalados, em todas as operações, qualquer policial, mesmo que trabalhe na área administrativa, é escalado também para as operações e ele é obrigado a ir com o uniforme completo e equipamento de segurança que é bancado pelo próprio bolso. Outro tema muito importante para nós, custeio da nossa saúde. Garantir a atenção à saúde física e mental dos policiais civis e de seus dependentes, modificando completamente o que está previsto hoje em lei. Universalizar, desburocratizar e integralizar o custeio da saúde e da família policial. Como é que é hoje? Hoje nós recebemos um reembolso de R$ 90 a R$ 120 somente para quem tem plano de saúde. Então, o colega que está endividado, ele é penalizado 2 vezes. Primeiro, porque ele não tem recursos para pagar o plano de saúde. Segundo, porque ele não tem direito a esse desconto daquele plano de saúde que ele paga. E nós temos uma grande parte da polícia que não tem plano de saúde e está abrigada pelo SUS apenas. A polícia não tem um atendimento de rede hospitalar, de convênios com clínicas e laboratórios, a exemplo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, que possui um atendimento bem mais amplo nessa atenção à saúde, tanto para si quanto para os seus familiares. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros possuem um hospital, possui vários convênios com clínicas, psicólogos, com laboratórios, e nós não temos isso. Educação para os nossos filhos. Hoje, tanto a Polícia Militar quanto o Corpo de Bombeiro possuem escolas que atendem os seus filhos e nós não possuímos. E nós não possuímos nem mesmo um convênio, porque seria muito fácil a atual direção, ou não só essa, mas as outras passadas, terem firmado um convênio, porque são órgãos de segurança, poderiam firmar um convênio entre essas escolas, para que essas escolas que já estão estruturadas atendessem também os familiares dos policiais civis. É muito mais barato. Hoje, o que acontece? O Tiradentes e o Dom Pedro, eles abrem vagas para a comunidade em geral e não abrem para os policiais civis, o que a gente acha muito injusto. Atribuições é uma questão muito cara para a gente. Nós precisamos redefinir as nossas atribuições legais que compõem o cargo, os cargos da carreira policial civil,
Hoje nós temos 2 carreiras na Polícia Civil, carreira policial civil, que abrange 6 cargos, menos o de delegado. E a carreira de delegado é uma outra carreira, mas todas fazem parte da categoria policial civil. Este tema é de fundamental importância para a modernização da polícia, adequação das atribuições dos cargos aos novos paradigmas, de modo a combatermos o crime com maior proficiência e celeridade. Atualmente estamos sob a égide de um regimento interno que não mais atende aos interesses da sociedade, que necessita de uma polícia mais eficiente e moderna. Haja vista esse exemplo de hoje, né, dessa operação de hoje, né? Felizmente, parece que estamos, de modo muito tímido, começando a dar uma guinada mais nessa atenção dos crimes contra a administração pública, né? Uma coisa que nós cobramos, temos cobrado muito energicamente dessa direção da Polícia Civil, que é uma necessidade da sociedade, né? Que nós estávamos muito acanhados e agora começamos a, espero que comecemos a trabalhar nesse sentido também. Auxílio alimentação hoje é o menor de todo o GDF, né, de R$ 437, salvo engano, esse valor, 458, enquanto as outras carreiras estão lá quase perto de R$ 1.000, então está muito defasado. Concurso de remoção, hoje nós temos um problema aqui da Polícia Civil, que são as remoções de servidores, remoções indevidas, injustificadas, como forma de uma punição. O colega está lá, lotado numa unidade de trabalho há algum tempo, desenvolvendo suas atividades, e às vezes por uma indisposição com a sua chefia imediata ou a chefia da unidade, acaba sendo removido, sendo perseguido e removido, principalmente para um local bem longe da sua casa, como uma forma de punição. Nós queremos critérios objetivos para as remoções dentro da Polícia Civil. Isso já existe na Polícia Federal, isso já existe na Secretaria de Educação e na própria Secretaria de Saúde, só não existe na Polícia Civil. Então, precisamos desse concurso de remoção. A escala de serviço, a implantação da escala de 12 por 24 por 12 por 72 e o fim da escala de 24 horas de trabalho ininterrupto exercida pelos plantões, a qual já está provado que é prejudicial à saúde e ao próprio atendimento da comunidade, que muitas vezes o colega já está lá há 12 horas trabalhando e tem que ficar 24 horas. Novas unidades de trabalho, essa é uma questão que a gente é contrário. Não criar novas unidades de trabalho da Polícia Civil, delegacias, em razão do baixo efetivo e da baixa produtividade na atividade de fim, que é a investigação. Então, hoje, nós temos 15 delegacias que estão fechadas, porque acabaram abrindo muitas delegacias e não repuseram o quadro de servidores. Então, se não houver uma reposição muito grande no quadro da Polícia Civil, não é possível que se abra novas delegacias, porque serão prédios vazios, como hoje já acontece em várias delegacias, como, por exemplo, na Vicente Pires, é uma delegacia que trabalha com 40 policiais, não tem condição nenhuma de funcionar, de atender uma demanda diária de dezenas de crimes. Concurso público, abertura de concurso público para todos os cargos e concurso para a carreira de apoio da Polícia Civil, com o escopo de alocar policiais civis para desempenhar a sua atividade fim e contratação de estagiários para a realização de atividade meio. Hoje, grande parte dos policiais estão desenvolvendo atividades meio, atividades burocráticas na Polícia Civil, e isso acaba perdendo a eficiência da Polícia Civil, né? A gente não consegue dar o retorno para a sociedade na resolução de crimes. Normatização de procedimentos operacionais de segurança, hoje a gente não tem. Como é que funciona um plantão, como é que funciona uma sessão de investigação? Padronizar os procedimentos. Ó, teve um homicídio em tal local. Regulamentar isso, como é que tem que ir, quantos vão, como é que é o atendimento, quem é que vai acionar, se vai só agente, se vai escrivão, se vai delegado, quem é que vai. Normatizar isso. Hoje isso não existe. Licença capacitação. Nós não temos licença prêmio, temos, ao invés disso, a licença capacitação, e ela só é dada para algumas pessoas. Enquanto que todos querem, mas só alguns alcançam
em razão de critérios subjetivos. Há necessidade de uma regulamentação com critérios objetivos. A Polícia Federal já possui isso. Nós já colocamos essa demanda na mesa do diretor da Polícia Civil há 4 anos e até agora nada. Então, em linhas gerais, acabamos nos estendendo um pouco, mas essas são as principais demandas da Polícia Civil. Vou deixar em aberto aqui, caso a senhora queira repassar ao longo da sua exposição. Vou convidar, então, a pré-candidata Eliana Pedrosa para a mesa, uma salva de palmas. E o pré-candidato Alírio também faz parte da chapa. São nossos convidados. Paulo, também senta aí. Paulo, quer fazer uma colocação também? Paulo é nosso vice-presidente. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Eliana Pedrosa, pré-candidata ao governo do Distrito Federal, Alírio Neto, pré-candidato a vice-governador, nossos policiais aqui, representantes sindicais, demais colegas. Agradecer, Eliana, por aceitar o nosso convite de estar aqui, né, e expor suas ideias, suas questões. Eu queria fazer só uma observação, pessoal, para a gente tentar ser mais rápido. Depois que eu falar, a gente vai passar para a Eliana, tá, que a gente já está expondo todas as questões. A partir do momento da fala dela, se não tiver contemplado, aí a gente passa para os colegas fazerem perguntas, ok? Para a gente não repetir os temas. Mas é importante a gente deixar claro aqui algumas coisas, né? O Alírio conhece muito a história da Polícia Civil, o Ciro, que está aqui, conhece. Em 2010, nós tivemos 3 governadores, na verdade, ou 4. Se a gente analisar, nós tivemos 4 governadores. Tivemos o Arruda, que saiu, depois o Paulo Otávio assumiu, saiu, depois tivemos o Wilson Lima, saiu e entrou o Rosso, no mandato tampão, ficou de abril até dezembro. Nesse período, foi encaminhada uma mensagem pelo Wilson Lima e depois pelo Rosso para o nosso reajuste salarial. E aí a gente começa a nossa sina, vou começar por aí, tá? 2011 aconteceu novamente, o Agnello mandou uma mensagem de reajuste de 13%. E aí o que aconteceu, Eliana? Os governos da época, nenhum atendeu a essas mensagens enviadas pelo governo do Distrito Federal, porque entenderam que não havia negociação com a Polícia Federal. Vincularam totalmente a nossa negociação com a Polícia Federal. Tá? 2016, a Polícia Federal fez um acordo com a União, maio de 2016, a Dilma ainda presidente, já quase para o processo de impeachment dela ser aceito, ela negociou no Ministério do Planejamento o reajuste da Polícia Federal, um índice em torno de 37%. O governador aqui, até então, disse que a hora que saísse para a Polícia Federal, repassaria para nós. Tá? E aí começou a nossa situação inversa. Se em 2010, 2011, o governador mandou a mensagem e o presidente da República não aceitou porque não estava negociando com a Federal, dessa vez o presidente da República não mandou uma mensagem para o Congresso Nacional porque o governador daqui não mandou uma mensagem para estender o reajuste à nossa categoria. Então, veja só, eu fiz essa exposição para dizer o quê? A gente precisa resolver isso, candidata, de uma vez por todas. Nós não podemos ficar dependendo de governo A e B, da vontade de cada um, ora do GDF, ora da União. Precisamos fazer como é no Judiciário e no Ministério Público do DF, que é automático. O STF reajusta o salário lá, o reajuste é estendido automaticamente aqui para o TJDFT e para o MPDFT. E nós temos a mesma especificidade. Somos pagos pela União, temos leis federais, estamos nos mesmos, praticamente no mesmo artigo da Constituição, artigo 21 e 32, que eles estão. Apenas estamos no inciso 13, eles estão no 14. Então, não adianta hoje um governador resolver o problema, mandar uma mensagem e resolver, porque nós podemos ter o mesmo problema daí para frente. Outra questão que envolve a gente aqui, hoje o governador, a gente costuma falar muitas reuniões no GDF, principalmente com o atual governador, o Fundo Constitucional é gerido, é administrado pelo governo do Distrito Federal. Então, isso é um problema que nós temos hoje. Tivemos reuniões na União, Romero Jucá resolveu o problema dos ex-territórios. Em reunião com ele, ele falou, olha, vocês têm o Fundo Constitucional, é suficiente para pagar
o reajuste de vocês é suficiente para bancar a segurança pública, né? Então, a segurança pública está na Constituição, está colocado, porque nós temos todos os poderes da República instalados aqui, todos os organismos internacionais, temos as embaixadas. Então, essa é a questão que envolve as polícias das capitais do mundo todo. Vocês sabem disso, a gente já falou isso, estamos repisando novamente. Então, é importante o que, Eliana? Que um governador procure resolver esse problema de uma vez por todas em relação às negociações que envolvem a Polícia Civil do Distrito Federal. Nossa vinculação com a Polícia Federal é desde a sua origem, desde a sua gênese, né? Desde o Departamento de Polícia, que tínhamos Polícia Civil e Polícia Federal. Então, não foi uma coisa que se criou do nada. É toda a história, toda a questão legal, todas as leis nossas têm a União como o Executivo Federal que envia para o Congresso Nacional para que as nossas leis sejam votadas, né? Então, a gente precisa hoje, acho que é uma das questões mais importantes, é resolver isso. Resolver de que forma nós vamos vincular a nossa questão salarial logo com a União. Porque se o Ministério Público aqui do DF, se o TJDF aqui também é vinculado, a Polícia Civil do DF deveria ser vinculado pelas mesmas questões legais e as mesmas normas. Outra questão que foi colocada pelo Gaúcho, que a gente precisa resolver, além da paridade, é a questão da saúde do policial, né? É uma questão muito importante para os policiais civis. Nós temos hoje policiais que gastam metade dos seus salários com pagamento de plano de saúde. Isso é terrível. Tem gente que, às vezes, não tem margem, a gente teve uma assembleia esses dias, vai para pagar em boleto, vai para desconto em conta corrente. Então, essa é uma situação gravíssima que nós enfrentamos aqui, os policiais civis. Eu não tenho plano de saúde. Tá? Eu não tenho plano de saúde, que eu não tenho condições de bancar hoje plano de saúde. E o nosso problema, pessoal, ele se estende muito mais para os policiais mais antigos, quem está na classe especial, que tem filhos, tá? Tem uma situação muito mais difícil do que o policial que está entrando hoje na polícia, que ele é solteiro, não tem filho. Então, com o passar do tempo, Eliana, essa situação se agrava. O Alírio conhece também isso aqui. Então, é importante que a gente resolva paridade salarial, questão da saúde, questão das nossas atribuições, a valorização do policial passa pela reconhecimento das nossas atribuições de nível superior. Nós conseguimos aprovar que a nossa carreira fosse reconhecida efetivamente em lei de nível superior, só que as nossas atribuições estão defasadas. A gente precisa resolver isso aí. Então, é importante, como eu falei, hoje quem gere o Fundo Constitucional é o governo do DF. Deu exemplo na outra reunião que a gente teve aqui. Esse ano, havia uma perspectiva de um aumento do Fundo Constitucional inferior. O governo do DF fez um aumento inferior. Então, o Fundo Constitucional vai crescer para 2019 4,55%. Isso tem uma projeção maior de 220 milhões a mais, tá? Que o GDF não tinha feito essa previsão. Então, o governo tem mais 220 milhões do Fundo Constitucional para investir aqui. Agora, se ele não tiver, pessoal, compromisso com a segurança pública, esse dinheiro vai para outras áreas. Tá? Nós estamos aqui, Eliana, há 10 anos com reajuste de 15,76%. Nossas perdas estão a mais de 51%. O reajuste que a federal teve foi de 37% em média. Então, o que acontece? Depois que a federal teve o reajuste dela, nós ficamos para trás. Nós, digo o seguinte, tanto como categorias do GDF, como categorias da União, nós somos a categoria mais prejudicada. E o que é mais grave disso? O governo do Distrito Federal reconhece de público essas questões. Então, o que falta para esse governo é coragem de resolver um problema que ele reconhece que a nossa carreira, que a nossa polícia foi a mais prejudicada. Por quê? No Arruda, Eliana, todas as carreiras foram reestruturadas. Tá? Todas as 32 carreiras foram reestruturadas, PM Bombeiro foi reestruturado. No Agnello, ocorreu novamente reestruturação das 32 carreiras e novamente da PM do Bombeiro. Nesse governo agora, ele reduziu interstícios da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. O Agnello deu 22% de auxílio moradia para o bombeiro e para a PM. Isso líquido.
Isso é um valor líquido, está no contra-cheque deles, representa 22%. Se a gente tivesse 22% hoje de reajuste, isso seria efetivamente um valor real da ordem de 14%, 13% a 14%. Por quê? Imposto de renda, contribuição previdenciária, vai lá e tira essa parte aí que a gente não vê mais. Para a PM Bombeiro, esse valor é 22% de impacto no soldo lá, no valor total dos salários deles lá, chamar de salário, tá? Então, são questões que a gente precisa levantar, precisa discutir. Se nós pegarmos hoje, Eliana, tá? Deixar muito claro aqui, os contra-cheques do coronel, comparado com o delegado especial, o salário líquido do coronel é maior do que o delegado aqui. Se pegarmos todas as carreiras, o salário líquido do policial militar e bombeiro militar é maior do que o salário dos policiais civis, porque eles pagam menos impostos, porque tiveram mais reajustes. Então, essa é a realidade que a gente tem hoje aqui. Precisamos resolver. Não estou aqui, de forma alguma, querendo atacar nenhuma conquista de nenhuma categoria, de nenhuma carreira. O que nós queremos é reconhecer que várias carreiras receberam reajustes muito mais acima do que o nosso, nós ficamos para trás e precisamos recompor, precisamos reaver isso aí. Se nós fôssemos hoje discutir questão de salário, pessoal, nós queríamos muito mais do que a federal recebeu, como eles também queriam muito mais do que aquele percentual. Por quê? Foram 10 anos, 9 anos eles ficaram sem reajuste, igual nós ficamos, tá? Ficaram com um percentual de 15% nesses 10 anos, e nós estamos só com os 15%, eles tiveram mais 37% e a gente ficou para trás. Só que isso não resgata todos os prejuízos que nós temos. Policiais endividados, policiais sem plano de saúde, policiais enfermos, situações tristes que nós estamos vivendo na nossa categoria, e essa é a mais pura realidade que a gente está vivendo. Fizemos tudo que a gente pôde durante esse governo aí, com o objetivo de buscar reajustes salariais, melhorias para a categoria, avanços em tudo. Infelizmente, temos que dizer com muita clareza, nem pautas que não tinham impacto financeiro, esse governo, esse diretor da polícia teve coragem de levar para frente. Então, essa é a nossa realidade. Estou me estendendo um pouquinho aqui, é até um desabafo, tá? Vou passar para a Eliana aqui, pré-candidata, ela vai fazer a exposição, e aí, pessoal, a gente passa para vocês já para fazer as perguntas, importante isso aí, tá? Obrigado. Eu vou pedir permissão aqui para que o meu vice-governador, Alírio Neto, possa me anteceder na fala. Pedindo permissão, se permite. Obrigado, Helena. Bom, antes de mais nada, boa tarde a todos e a todas que estão aqui. Agradeço a oportunidade. Há muito tempo que eu não tenho tido a chance de estar aqui, por falta de convite, obviamente. Antes, queria dizer que fui agente de polícia por 10 anos, entrei em 82 na polícia. Em 85, eu fui convidado para representar a Polícia Civil numa assembleia para acompanhar a Constituinte. Fui um dos 5 policiais escolhidos numa assembleia da GEPOL. E nós fomos acompanhar a Constituinte e botar direitos, buscar direitos nossos dentro da Constituição. Eram 5, Marquinhos, todo mundo conhece, Fábio, Cláudio Monteiro, Valmir Lemos e Alírio Neto. E depois, quando a gente terminou a Constituição, 8 de outubro foi promulgado, e 12 de novembro nós fundamos o sindicato. Modestamente, foi essa história de como nós buscamos, antigamente nós chamávamos de proporcionalidade, que os delegados colocaram naquela época, dentro da Constituição, que eles teriam a isonomia com a Polícia Federal e a carreira jurídica. E nós, então, iniciamos uma campanha, modestamente, era a minha parte no sindicato, a organização disso, que a gente chamava de proporcionalidade inicialmente. Eu acho que algum de vocês deve lembrar disso. Bom, feito isso, a gente teve essas conquistas e acabamos elegendo deputado e tal. Eu entrei na carreira política também, né, e até passei no concurso de delegado, fui nomeado delegado 10 anos depois, fui agente de polícia durante 10 anos, de plantão e de investigação. Tá, conheço bem a atividade. Tá? Conheço o dia a dia da polícia no plantão. E na época que não tinha informática, né? Então, quero deixar bem claro. Então, estou contando isso para dizer para vocês que entendo desse assunto modestamente. E fiz uma carreira política e sempre, aonde eu estive apoiando, governo Arruda e governo Agnello assinou a mensagem. Porque eu sempre que fiz qualquer acordo, eu sempre fiz determinando e tendo como princípio a questão da isonomia.
E sempre, em todos os meus mandatos, na primeira candidatura minha, eu disse que iria optar para receber pela Polícia Civil. E você pode investigar, e vocês têm a liberdade, de ir lá na Câmara Legislativa, nunca me pronunciei sobre isso, mas toda a minha carreira política eu optei para receber pela Polícia Civil. Vá lá, pega os documentos, você vai ver. Quando você concorre, servidor concursado e concorre com cargo eletivo, você tem que optar ou pelo salário de origem ou pelo salário do cargo eletivo. É até pior, porque você acaba, se fosse nomeado por uma chefia, você ganharia mais. No caso do cargo eletivo, você tem que optar pelos 2 salários. E eu tinha um compromisso na primeira campanha que eu fiz de optar pela Polícia Civil e fiz isso até o final da minha carreira, até me aposentar, aliás. Até o final da minha carreira política, eu estou sem mandato nesse momento, mas todos os meus mandatos eu fiz essa opção. Exatamente porque eu tenho um compromisso, e tinha esse compromisso e tenho, de estar vinculado à minha categoria. Tanto que eu aposentei pela Polícia Civil. Lembrando que, quando você faz um apoiamento a alguém que concorre a um cargo eletivo, e você é político, você pode impor condições para essa candidatura, para esse apoiamento. E, nesse momento, modestamente, não estou me vangloriando, mas modestamente, tinha uma pré-candidatura para governador, já tinha, inclusive, gravado, e apanhei muito da PM por isso, um filmete dizendo que, no primeiro ato, se eu fosse eleito governador, era encaminhar a mensagem para o Congresso Nacional, aliás, para a Casa Civil, na Presidência da República, porque aquele diz que vai pagar a paridade, ele não está sabendo nem o que fala. Na verdade, tem que se encaminhar uma mensagem, nós sabemos disso. E quero deixar claro ainda que, quando nós iniciamos a nossa negociação, e a Eliana, o primeiro item da pauta de negociação da nossa aliança foi exatamente a paridade da Polícia Civil, novamente. Ao contrário de outros pré-candidatos que apoiaram governadores que não assinaram e não encaminharam as mensagens. O Hollenberg não encaminhou, e os seus apoiadores, como Cristóvão, também, na época, cortou a nossa paridade. Quem foi que cortou a GOE pela primeira vez? Não foi Cristóvão? Ou estou errado o que eu estou dizendo aqui? Não foi Cristóvão, não. Foi Cristóvão, sim, senhor, que cortou. Quem foi que cortou a segunda vez? Hollenberg, apoiado por quem? Foi eleito apoiado por quem? Por Cristóvão e o senhor Rogério Rosso. Ou não é verdade o que eu estou dizendo aqui? Vamos ser sinceros aqui, vamos conversar. Vamos falar olho a olho. Rogério Rosso foi eleito governador? Não estou atacando ninguém, não. Estou só esclarecendo a história. Se eu estiver mentindo, vocês podem falar. Não tem problema nenhum. Rogério Rosso foi eleito governador com o nosso apoio. O meu apoio na Câmara Legislativa e o apoio do Benício Tavares. Nós tínhamos 13 votos para eleger e escolhemos primeiro um candidato do PMDB, que era o Pittman, não deu certo, veio o Rogério Rosso. E foi condicionado o encaminhamento da mensagem, amigo. Ele não sabia nem o que era Polícia Civil, vamos ser claros. Ou sabia? Tinha relação com a Polícia Civil? Nenhuma. Aí ele sai, deixa de ser governador, eleito deputado federal, apoia quem? Ele e o senhor Regufe. Hollenberg, eu nunca apoiei Hollenberg, porque a todos os momentos eu sabia que ele não faria paridade. Com o tipo de personalidade que ele tem, ele foi junto comigo, Gaúcho, deputado por 4 anos, nós fomos eleitos juntos a primeira vez. Com o tipo de personalidade que ele tem, eu já sabia, com certo tipo de envolvimento que ele tinha, que ele não gosta de polícia. Ele não pode gostar de polícia, com o tipo de situação que ele tem. Então, era óbvio que nós não poderíamos apoiar o Hollenberg. Apoiei Frejá. Mesmo quando todo mundo dizia que ele ia vencer, eu fui lá e falei, prefiro perder com o Frejá do que apoiar o Hollenberg. Quem é da minha equipe sabe que eu falei isso claramente. É verdade ou não é, Lamartine? Você não estava lá e eu falei isso, naquele dia, naquela reunião? Então, eu tenho convicção de que eu tenho a alma lavada com relação à Polícia Civil, porque eu honrei todos os meus compromissos com a categoria. Daí, nesse momento, estou dizendo para vocês que nós, eu e a Eliana, temos um compromisso com a Polícia Civil, afinado em um acordo político do qual eu abri mão de um partido que, inclusive, modestamente, não estou me vangloriando, tem mais tempo do que o dela, na televisão, que é muito importante nessa eleição, em que nós fizemos um acordo e ela já tinha se manifestado, até antes de fazer o acordo, sobre isso. Está à disposição de vocês, são vários pronunciamentos dela que falou antes, inclusive, do nosso acordo. Então, ela já tinha essa predisposição. Então, fechado o acordo, virado o prego, bateu o prego, virou a ponta, acabou. Isso aqui já é uma decisão nossa, isso é comigo lá. Vocês podem cobrar, ela vai falar tranquilamente sobre isso. Segunda coisa, quero dizer para vocês, concordo plenamente, nós não podemos mais ficarmos à mercê de governos. Nós temos que ter um projeto, não de encaminhamento de uma mensagem pela paridade, mas do encaminhamento de uma mensagem que torne automática essa paridade.
E hoje, em uma reunião com ela, e ela vai falar daqui a pouco para vocês, nós fizemos o seguinte acordo. O Ciro estava presente nessa reunião. Eliana, o governo começa 1º de janeiro. Se você disser que vai mandar a mensagem dia 1º de janeiro, como é que a gente vai estar com isso pronto? Nós vamos criar uma comissão de transição formada pelo sindicato e alguns representantes da Polícia Civil antes de começar o governo para preparar a mensagem do jeito que nós queremos. Essa mensagem... Porque no dia 1º de janeiro, não digo o dia 1º, que é dia de festa, dia de posse, a gente vai comemorar, afinal de contas tem direito eu e ela, se nós e seremos vitoriosos, saímos para jantar, almoçar, comemorar. Mas no dia 2 ou 3 de janeiro, se a equipe, a Comissão Gaúcho, estiver com documentação pronta, será assinada e encaminhada. E aí eu quero falar algumas coisas para vocês. Muita gente me critica o meu mandato, que eu tive na Polícia Civil, mas é uma questão também de você começar a pensar, né? Eu queria falar de algumas conquistas que eu trouxe para a Polícia Civil, que, infelizmente, eu não tinha o apoio do sindicato. Nós tivemos um racha. Disputei a eleição do sindicato, o meu grupo disputou a eleição aqui. E é natural esse tipo de disputa. E é natural que você seja esvaziado politicamente. Mas vamos lá. Quem vocês acham que trouxe o apostilamento do pessoal da terceira para a segunda? O presidente da Câmara Legislativa, Alírio Neto, amigo. Eu forcei o Arruda a fazer isso. Quem vocês acham que assumiu como governador, no dia que eu assumi como governador e presidente da Câmara, quem foi lá no auditório da Polícia Civil assinar a ordem de serviço para construir o prédio da Polícia Civil, que tinha mais de 5 anos que estava licitado e não começava a obra? Vocês lembram quem foi? Né, com o bonezinho da Polícia Civil? Né? Quem conseguiu a Academia da Polícia Civil, no governo Arruda? Quem anistiou os policiais punidos até 5 dias? Vai lá, veja a autoria do projeto. Que foram punidos injustamente nas manifestações que nós tivemos anteriormente, que o governo nos perseguia, Cristóvão principalmente. É verdade ou não é? Não havia uma perseguição contra a gente? Aliás, quem me deu essa ideia, Gaúcho, foi o Arruda. Arruda, que policial civil nosso, que está sempre por aqui, até estranho ele não está aqui hoje, que ele foi hoje lá na minha casa, lá no meu gabinete, naquele dia, e me pediu e eu fiz, e aprovei, e foi sancionado. Então, estou fazendo uma pequena lembrança para vocês entenderem. Tem outras conquistas também, mas não vou me alongar, porque hoje quem tem que falar é principalmente a nossa candidata. Estaria à disposição para falar sobre qualquer dúvida que surja. Agora, uma coisa eu quero deixar claro para vocês. A gente tem um acordo, e essa pessoa é espetacular, vocês não têm noção do que é. Eu passei por esses grupos todos aí. Quem acompanha a política sabe o que estou falando. Eu tive no grupo do Frejá, eu tive no grupo do Rosso, no grupo do Cristóvão. Aqui eu senti firmeza. Tanto que no momento que nós fechamos, você pode observar, aqui tem estabilidade. No momento que nós fechamos, foi pronto, acabou. Os grupos estão aí até no último dia para discutir quem é governador e quem é vice e quem é senador. Aqui não. Aqui a gente já sabe o que quer, já tem um acordo e já somos aliados e sentir firmeza. Já tentaram nos desmanchar até ontem de novo e não tem... ontem fizeram a proposta simplesmente. Ela virou e falou assim, eu só abro uma pessoa em Brasília, que é a Líria. Eu cheguei lá e disse que eu não abro para ninguém, só para a Eliana. Acabou a reunião. Ou não foi assim, Helena? Então, não tem jeito, gente. Nós estamos precisando, nesse momento, de ajuda para ganhar essa eleição. Porque vocês vão ter uma pessoa extremamente sensível com as causas sociais, compromissada com toda a nossa cidade, principalmente com a educação, tá? Compromissada com a educação, e aí eu quero lembrar vocês, eu venho falando isso há muito tempo, a nossa antiga academia lá vai ser a nossa escola, escola dos policiais civis. Porque se bombeiro tem... Se o PM tem, por que a Polícia Civil não tem? Nós temos um espaço físico, temos condições de ter. Está no nosso documento, no protocolo que a gente vai assinar com vocês, tá? Pode ter certeza. E quero lembrar vocês, mas é o seguinte, eu sou do tempo em que o sindicato da Polícia Civil procurava-se, a Polícia Federal é que vinha atrás da gente tentar ganhar as reivindicações que nós conquistávamos, amigo. Ou não era assim? Por quê? Porque a gente trabalhava de uma forma muito hábil nesse ponto. Não estou desmerecendo ninguém, Gaúcho, ninguém, estou falando só da minha época. Eu tenho o direito de falar disso, afinal de contas eu construí isso. Eu vejo hoje a gente preocupado com os PM, nós não temos que se preocupar com a Polícia Militar, nós temos que correr atrás do nosso, amigo. Os PMs foram muito hábeis, eles foram inteligentes. Eles conseguiram auxílio de moradia, é indenizatória, não entra no imposto. O soldo deles é desse tamanhozinho. Aí eles conseguem indenização de uniforme, eles trabalharam com a legislação, mas a gente tem que ter essa habilidade também, pô. Não é ficar se queixando dos outros. Eu acho que nós temos que deixar nós temos que discutir o líquido
Não vamos entrar no jogo deles, do líquido. Eles vão estar bem, tem que estar bem para prestar um bom serviço para a sociedade, mas a Polícia Civil tem história e tem que estar bem também. E essa história da Polícia Civil não é só remuneratória, não. É uma história de um bom serviço prestado para a sociedade, mas um serviço político também. Porque quando o Cristóvão tirou o nosso GOE, nós demos o troco para ele na urna. Nós demos o troco nas urnas. E nós vamos dar o troco para Hollenberg. E a única chapa que é legitimamente de oposição ao Hollenberg, que foi contra a eleição do Hollenberg, que passou 4 anos fazendo oposição ao Hollenberg, chama-se Eliana Pedrosa e Alírio Neto. Observe, pegue os jornais antigos, acompanhe desde a eleição até agora, acompanhe na campanha quem foi que apoiou ele, quem foi que continuou 4 anos fazendo oposição a ele. Observe. Agora é fácil se transvertir de oposição e dizer que quer ajudar. Eu não estou criticando ninguém, estou fazendo uma crítica e provo o que eu estou falando. Se alguém tiver alguma coisa contra, pode pedir a palavra e falar depois. Tá? Então, queria dizer para você o seguinte, precisamos nos unir. Nós temos uma candidata a governadora que tem um compromisso firmado com o vice. E essa candidata vem aqui hoje no sindicato firmar um compromisso com toda a categoria. Eu quero ser o fiador. Estou convidando já para o governo de transição vocês fazerem parte. Nós vamos estar no governo de transição, se Deus quiser. E vocês farão parte desse governo de transição para a gente preparar a nossa documentação para a paridade automática. Não é todo ano, não. Bem, boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus, porque Ele que provê as nossas vidas e hoje me dá essa oportunidade de estar aqui, juntamente com o Simpol, que eu quero agradecer na pessoa do Paulo, na sua pessoa, Gaúcha, essa oportunidade, um espírito democrático aqui do sindicato de dar oportunidades a todos para poder fazer a sua apresentação, e eu agradeço imensamente por essa oportunidade. Um segundo ponto que eu gostaria de colocar é aquilo que o Alírio já explicitou para vocês. Quando nós sentamos para fazer a nossa aliança, éramos 2 pré-candidatos ao governo do Distrito Federal, e nós sentamos para elencar de que forma nós poderíamos construir uma aliança, quais seriam as bases dessa aliança, a primeira coisa que me foi colocada e me foi perguntada é se eu trabalharia em favor da paridade da Polícia Civil com a Polícia Federal. Esse foi a questão número 1 para que eu sentasse à mesa com Alírio. E aí eu quero dizer que vocês têm que ter muito orgulho do representante que vocês têm, por todas as ações que, ao longo da carreira política, que o Alírio percorreu, como essa sentada. Ele partiu da negociação do nosso acordo pela Polícia Civil, em favor da Polícia Civil. E foi aí a primeira vez que eu me comprometi com a paridade da Polícia Civil. Foi no momento do nosso acordo aqui, eu me comprometi de uma maneira irreversível. Também eu trouxe aqui ao sindicato, porque eu já havia sido cobrado pelas esposas aí dos policiais civis, e aí eu quero cumprimentar os policiais civis, que vocês fazem uma marcação muito, muito forte. Eu sou flamenguista, já até sugeriria ao Flamengo convocar as esposas dos policiais civis para melhorar o nosso time lá. Mas eu trouxe aqui algumas vezes que eu tive a oportunidade de falar à imprensa. Eu falei no dia 13 de junho para a Associação de Blogueiros de Política do Distrito Federal em torno, e eu falei isso aqui. Mas uma coisa eu posso dizer aqui: a paridade da Polícia Civil, se eu chegar ao governo, nós vamos trazer ela de volta. E por motivo muito simples: direito não se tira. Tá? Eu vi aqui que não veio completo, mas veio uma outra aqui. No Jornal de Brasília, eu dei uma entrevista grande
que pela TV Web do Jornal de Brasília, e também saiu no jornal, em que eu disse que o mais importante numa chegada ao governo era fazer justiça e trazer a paridade da Polícia Civil com a Polícia Federal. Então, muito antes que outros pré-candidatos ao governo se manifestassem, o Alírio já havia se manifestado, o nosso acordo foi nessas bases, e todas as entrevistas que eu dei, em que fui perguntada, eu tive a oportunidade de falar a mesma coisa. Agora, eu queria ir ainda um pouquinho mais à frente para mostrar a qualidade da representação política atual da Polícia Civil, e eu posso falar daqueles que estão na mesma coligação do que eu. Todos, sem exceção, me abordaram da mesma forma que o Alírio e me perguntaram se eu seria a favor da paridade. Porque, se não fosse, eles fariam protesto junto aos partidos que estão filiados em razão da coligação. Então, eu gostaria de dar esse testemunho para que vocês valorizassem realmente essas pessoas que estão colocando o nome à disposição nessa disputa para o ano de 2019, para os mandatos de 2019, que não estão apenas querendo se eleger, mas estão querendo se eleger para fazer a defesa da Polícia Civil e de sua família. Então, isso é muito importante, e eu gostaria de deixar registrado isso. E nessa trajetória, nesse caminho, eu tenho recebido aí desses vários colegas que são pré-candidatos a federal, a distrital, do Alírio, uma pauta muito semelhante à que me foi apresentada aqui no Simpol. Como disse o Alírio, a nossa intenção, ganhe o governo, dentro do governo de transição, já fazer uma comissão com a representação dos sindicatos, tanto dos agentes quanto dos delegados, para construir esse documento que nós vamos encaminhar logo no primeiro dia útil do governo. Agora eu já não sei se dia 2, que dia que cai, pode cair num domingo, né? Mas dizer que essa é a nossa intenção. Tá? Essa é a nossa intenção. Depois, vocês fazem várias reivindicações que são muito procedentes. E essa mesma comissão vai começar a trabalhar para que a gente possa fazer um planejamento para que nós possamos atender a cada uma dessas demandas no seu tempo. Né? Por exemplo, a introdução da escola não é uma coisa que você consegue de imediato, mas nós vamos preparar para que a gente possa entregar essa escola à família do policial civil. Como também vamos arranjar uma solução que não os deixe de forma diferenciada no tocante ao atendimento das suas famílias e de vocês na questão da área da saúde. Tá? Então, o que eu posso passar para os senhores é o seguinte: o meu compromisso e o compromisso do Alírio, ele é tão firme, tão sólido, que a posição de governador e de vice-governador é uma posição formal, imposta pela legislação vigente. Mas nós dividiremos esse governo. Então, dentro do Buriti terá 2 mesas e 2 cadeiras, na mesma sala. Então, vocês podem sair daqui com a convicção de que vocês vão ter um policial civil à frente do governo do Distrito Federal. Tá certo? E quero dizer, para complementar a minha fala, que as outras carreiras da segurança pública, a seu tempo, no local próprio, nós conversaremos sobre as suas demandas. Eu acho que não tem nenhum choque de você poder, novamente, trazer para todas as nossas corporações de segurança pública aqui do Distrito Federal a satisfação para poder
novamente se sentirem, como eu vou dizer, motivadas para continuar sendo as melhores polícias de todo o Brasil. Essa é a história da Polícia Civil, por vários e vários reconhecimentos no plano nacional, que já tiveram e que continuam tendo, e que eu acho que o mínimo que um governo pode fazer é prezar para que vocês continuem se sentindo respeitados, valorizados e que possam ser contemplados dentro das demandas de vocês, que não tem nenhum excesso. As demandas que estão sendo pedidas são demandas que realmente só veio o bem da corporação e, por conta disso, nós teremos uma segurança melhor para chegar às ruas. Dizer que entendo perfeitamente como uma solução para podermos reabrirmos as nossas delegacias, para que nós possamos fazer um atendimento que possa alcançar 24 horas, e sábados e domingos, você poder chamar aqueles que estão aposentados há 2 anos, no máximo 2 anos, para poder compor novamente os quadros da Polícia Civil com o seu trabalho. É muito importante que nós possamos ter um banco de horas para que vocês, no meio de uma averiguação que é importante, não tenha que interromper ou ficar sem receber os valores de uma hora que vocês tenham que ultrapassar, como num flagrante, que é tão importante que possa ter um começo, meio e fim, e o profissional policial não ficar preocupado se vai receber ou não por aquele trabalho que está executando. As questões do reaparelhamento da polícia, tanto dos peritos quanto do pessoal que vai a campo, às ruas, isso é fundamental para continuarmos a ter uma polícia de excelência. Então, nós vamos caminhar nesse sentido. Podem ter certeza que nós teremos a transparência necessária e a presença da Polícia Civil, como também das outras forças, junto conosco, abrindo e acompanhando aquilo que for feito do planejamento para nós podermos cumprir essa pauta que nos está sendo apresentada hoje. Esse é o meu compromisso, o compromisso que o interlocutor de vocês para a Polícia Civil no governo, nada mais natural, nada mais justo que seja o Alírio Neto, que ele faça essa interlocução o tempo todo e também em conjunto com os nossos representantes que estão colocando hoje os seus nomes para a candidatura a federal e distrital. Eu tenho certeza que eles sairão vencedores, porque eles estão trabalhando fortemente, não apenas dentro da polícia, mas estão trabalhando fortemente nas ruas também, e que essa representação virá naturalmente. Mas se por um acaso algum deles ficar de fora, eles comporão a comissão e terão um papel relevante para fazer essa interlocução junto com toda a categoria também. Tá? Eles têm que ser honrados por tudo que eles têm feito e pelo trabalho que eles estão fazendo. É muito importante que eles sejam honrados em qualquer circunstância. Então, é isso que eu gostaria de dizer. Gostaria de me colocar à disposição para responder quaisquer perguntas. Eu acho que o Alírio também. E também os nossos pré-candidatos que aqui estão, se forem estados também, eles estão aqui para poder nos ajudar em todas as respostas que os senhores possam querer ouvir de nós. O nosso compromisso é um compromisso certo. Um compromisso que vai ser feito com muita responsabilidade, Gaúcho, porque muitas coisas você não consegue fazer no tempo que vocês necessitam. Por exemplo, a escola. A gente não vai conseguir entregar imediatamente, mas todos vocês poderão monitorar passo a passo todas as ações que faremos até nós entregarmos esse pleito que foi requerido por vocês. Muito obrigada. Muito bem. Muito obrigado aos nossos convidados pelas explanações aqui, que eu acho que atenderam em muito aos anseios daquilo que a categoria pretende ouvir, pretende que seja realizado, né? Só para fazer uma colocação dessa sua última fala, de haver um planejamento para que as coisas evoluam,
nós entendemos sobre essa questão do imediatismo, né? Nós temos pautas que são imediatas, são urgentes, são como a questão da paridade e da atenção à saúde. Mas que haja esse planejamento já é algo que nos acalenta. Hoje, por exemplo, no atual governo, já com 3 anos e meio de governo e 3 anos e meio de direção de Polícia Civil, nós não vimos andar nada. Toda essa pauta que foi colocada aqui para os senhores foi colocada há 4 anos atrás, na mesa de negociação, de sabatina, dos então candidatos, e Hollenberg era um deles. Foi colocado lá e a gente não viu nada progredir, nenhum avanço. Houve só embromação, enrolação, aquela coisa típica do cara que só quer enrolar mesmo, enganar. E bom que não foram só os policiais que viram o engodo que é o atual governo, né? Foi toda uma população. Toda a população hoje viu que foi enganada pelo atual governo. Bem, nós vamos abrir aqui as perguntas, né? Quem quiser fazer as colocações. Quanto aos candidatos da coligação de vocês, nós iremos abrir espaço oportunamente, não hoje, mas no futuro nós vamos abrir espaço para os candidatos exporem sim as suas ideias. Ciro já está convidado, não hoje, mas numa outra oportunidade. Hoje nós queremos explorar essa presença dos candidatos. Você vai ser convidado, os candidatos policiais serão convidados. Calma, meu amigo, calma. Todo mundo vai ter oportunidade de falar na oportunidade certa. Nós vamos fazer entrevistas, lives e tal com os candidatos. Nós queremos aproveitar esse momento com os candidatos, né? Com os candidatos a governador e vice-governador. Tá bom? Isso não impede que você faça uma pergunta. Se você quiser fazer uma pergunta, não tem problema. Não vou te cercear a palavra. Eu só quero que você entenda que as pessoas vieram aqui para ouvir os candidatos a governador. Você e os demais candidatos, né? São bem-vindos, claro que são bem-vindos, né? Então, vamos ouvir, então, as perguntas. Alex. Boa tarde a todos. Alex Galvão, diretor do sindicato também. Aproveitei só um pouquinho antes, que eu tenho uma reunião agora ali embaixo. Uma coisinha simples que eu queria colocar, coloco até para os dois, já que o gabinete vai ser dividido, né? Vai ser só formal. Nosso policial aposentado, delegado aposentado ali, ele colocou a situação daquela anistia. Esse sindicato hoje, com essa categoria, talvez tenha sido uma das que colocou a pedra no sapato do Hollenberg. É a única que teve a coragem realmente de botar o dedo na ferida, né? E talvez lá no início do governo, como a Arruda lá atrás bateu na porta lá na Câmara, talvez eu vou ser um que vou lá bater. Porque esse camarada aqui que está aqui responde a algumas sindicâncias. Por quê? Porque foi lá fechar a porta de delegacia que não tinha condições de atender ninguém, né? Foi lá fazer uma live na delegacia, enquanto você tem 2 policiais, um de atestado médico, que não podia usar arma, e outros 2 que foram preservar um local de crime, lá no Denox, por exemplo. Então, algumas pessoas aqui tiveram a cara e a coragem de botar a cara para bater e mostrar a ferida do governo, e por isso hoje responde na corregedoria. Inquérito policial, termo circunstanciado. Então, talvez, assim, no início do governo, a gente tenha que fazer isso também. Uma questão em razão da função sindical que desempenha, né? E eu queria só, não é nem pergunta, é uma colocação, porque aqui nós temos representantes sindicais, líderes das suas unidades policiais. E essa importância de estar aqui hoje ouvindo é simples, porque praticamente todos prometem. Recentemente surgiu um áudio de um pré-candidato. Como é que todos prometem e eu não vou prometer, né? Então, esse momento acho que é muito importante, até para solidificar isso, e que a própria categoria possa, em breve, conseguir fazer a melhor avaliação, realmente, daquilo que poderá ser melhor para a gente no futuro próximo. A gente deseja, assim, eu enquanto diretor aqui, a gente deseja sorte, que vocês consigam passar o recado para que a decisão democrática, como esse sindicato aqui é democrático, né, já ouvimos aqui alguns pré-candidatos, para que a categoria possa fazer melhor essa melhor decisão. Era só isso.
Alex, se você me permite, um pré-candidato falou e agora os outros vêm prometer, eu só mostrei aqui, e não é que vocês acreditam na minha palavra, nós falamos muito antes, mas muito antes. E o Alírio falou muito antes, e também fez um vídeo muito antes. Então, se há essa dúvida, tem que parar dos que estão falando, tem que pairar sobre os que estão falando agora, não sobre nós. Bom, Alex, primeiro, você desculpa a sinceridade até, vai ser exagerada. Velho, eu recebo por aqui, meu irmão. Você acha que eu não vou providenciar o reajuste do meu salário, que está defasado, que eu não consigo pagar minhas contas? Eu estou no BRB como você, provavelmente, em cheque especial, velho. Tá? Eu tinha um salário e eu fui um dos mais prejudicados da polícia. Eu fui mais prejudicado ainda, porque eu era delegado especial e eles fizeram, você sabe disso, sobre enxugamento, eu tive uma redução salarial, se você não sabe disso. Tá? Vários policiais, delegados, tiveram redução salarial. Então, nós não viemos aqui prometer. Nós viemos aqui convidar vocês para entrar no governo de transição e preparar o documento para a gente enviar dia 2, porque dia 2 é quarta-feira, que a gente estava olhando aqui. Nós não viemos aqui prometer, nós viemos convidar. Esse é um compromisso que a gente tem, eu e ela, foi a primeira coisa que a gente sentou na cadeira. E eu fui o primeiro a falar e apanhei muito da PM. Tá? Se vocês não sabem, entro lá no... E fui o primeiro e fui prejudicado por isso. Tá? Então, quero só dizer mais para você, com relação às punições, eu já fiz uma vez, e aquilo que for justo, é claro que a gente não vai passar a mão em quem está aprontando na polícia. Até a comissão, a própria comissão que vai estar no governo de transição conosco, nós já podemos começar, viu, Paulo? Está ouvindo, Paulo? Na comissão a gente já assume o compromisso de discutir a anistia. Eu sei o que é ser sindicalista aqui. E com relação ao Hollenbeck, fique tranquilo, eu já respondo 2 processos contra ele. Ele já me processa 2 vezes, porque eu realmente sou um crítico feroz contra ele. Tá? E tenho certeza que eu critiquei o DF Trans, ele entrou com ação contra mim, graças a Deus a Polícia Civil, 15 dias depois, fez a operação e prendeu o diretor do DF Trans, exatamente o que eu estava falando que estava acontecendo. Né? Então está perfeito, não tem problema nenhum, eu vou ganhar todos. E nós vamos dar uma surra nele na urna agora. Tá? Pode ter certeza disso. Beleza. Pessoal, nós vamos passar primeiro para os representantes sindicais, tá? Depois a gente passa para os demais convidados. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Eliano, Alírio e demais aí. Eu gosto de falar, mas eu gosto de provar. Porque não adianta eu falar as coisas aqui e depois vocês falar, você está falando, mas não está provando. Eu vou provar para vocês que somente a Polícia Civil, não desmerecendo outras categorias, mas merece o reajuste quando vocês tomarem posse. Qual é a prova? Somente a Polícia Civil, ela não obteve o reajuste salarial. Todas já tiveram. Aí você me diz, mas a PM também já teve. Como? Na forma de auxílio moradia. Mas é auxílio. É a mesma coisa, é dinheiro do mesmo jeito. Eu estou dizendo isso porque eu vi uma matéria, né, não sei se é verdadeira, citando o nome da senhora, dizendo que a senhora ia dar a paridade da Polícia Civil com a PM. Ou seja, se a senhora concede novamente um reajuste para a PM, vai ficar 2-1 para a PM, porque a PM já teve. E aí nós teremos e a PM vai ter o segundo reajuste. Né? Eu queria que a senhora confirmasse isso aí para a gente. Obrigado, hein? Beleza, César. Essa notícia saiu de um blog chamado Bombeiros DF, e, inclusive, nós tivemos uma discussão sobre isso, porque está degravado, e eu não falei isso. Mesmo porque a Polícia Civil recebe subsídio e a Polícia Militar não. Ela tem as suas verbas, são, como você disse aí, você tem auxílio moradia, você tem tudo separadinho. Outra coisa é que a Polícia Civil, você tem 3 categorias e você tem, eu acho que 3 divisões em cada uma dessas categorias, não é isso? Mais ou menos isso, né? A Polícia Militar tem uma estrutura totalmente diferente, tem uma lei totalmente diferente e abordagem é diferente. O que a gente tem que analisar é o seguinte, não é se ela teve um aumento e agora se ela for ter outro aumento, isso daí eu não vou te dizer, que talvez
Eu acredito que nós vamos dar esse aumento para a Polícia Militar, mas dentro das regras deles. E eu acho que isso é importante, não é isso. Eu acho que isso foi dito aqui pelo Alírio. O importante não é a gente ficar querendo menos para o outro. O importante é cada categoria poder ser valorizada dentro daquilo que está disposto para si. Né? Não vão fazer nada que vai poder deixá-los em inferioridade em relação à Polícia Militar. Está longe disso. Tá? Cada uma tem as suas regras, elas não são comparáveis, porque lá você tem soldado, tem cabo, tem sargento, primeiro sargento, depois tem tenente. Então, não é comparável. São situações absolutamente diferentes. O dia que unificar as polícias, se acontecer isso, aí pronto, aí cabe essa discussão. Tá certo? Então, foi uma coisa maldosa que foi dita. Tá? Eu tenho toda a degravação da entrevista que dei. E, se você quiser ouvir, posso mandar para você sem a menor dificuldade, porque não foi o que eu falei. Lucas, colegas, se me permite aproveitar essas palavras da candidata, deputada, para fazer uma colocação muito pertinente. Essa pergunta do César, ela traz à baila uma questão que nos prejudicou um pouco nesse governo Rodrigo Hollenberg e que nós temos nos preocupado muito em alertar os candidatos. Todos que vêm aqui a gente fala a mesma coisa, que não existe essa paridade da Polícia Civil com a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, como eles querem tentar incutir em cada um dos candidatos. A senhora diz que vai posteriormente se reunir com as associações deles e tal. É justo, é legítimo, é direito de todo mundo. Só que lá, eles vão tentar pautar todos os candidatos para que eles falem o seguinte: tudo que der para a Polícia Civil tem que dar para a Polícia Militar. Nós não somos contrários a uma negociação com os policiais militares e Corpo de Bombeiros, de forma nenhuma. O que nós somos contrários é a esse discurso deles de que tem uma paridade entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. Né? Não existe. A nossa paridade, a nossa vinculação é com a Polícia Federal. Né? A senhora disse bem aqui, eles recebem de uma forma... O regime jurídico é diferente, a legislação é diferente, né? Portanto, é isso que eu gostaria de aproveitar para deixar bem claro e para que vocês não caiam nessa armadilha de dizer, olha, tudo que der para a Polícia Civil, vou dar para a Polícia Militar. Entendeu? Gente, quando eu ainda era pré-candidato ao governo, eu fui chamado nessa mesma associação para dar uma entrevista. Eu conheço a história da Polícia Civil, da paridade, desde a origem, eu estava explicando para vocês. E eu fiz a mesma declaração, disse que eu vou dar a paridade da Polícia Civil com a Polícia Federal. O mesmo blog colocou lá que eu estava falando que ia dar a paridade da Polícia Civil com a Polícia Militar. Então, é maldade isso. Porque, na verdade, esse blog apoia outro candidato ao governo. Apoia outro candidato ao governo. Então, a gente tem que ficar muito alerta, porque nessa época de fake news, nós temos que estar alerta. É só a gente entender o que está acontecendo, quem é que está de cada lado. Tá? Existe muito blog aí compromissado, vamos ser sinceros, tá? Com outros candidatos, e não é o nosso caso, com certeza. O nosso compromisso é com a verdade. Tá? Lucas. Opa, boa tarde, eu sou o Lucas. Eu estou vendo muitos candidatos e pré-candidatos delegados, e muitas vezes as vontades dos delegados e dos EPAs, elas não combinam. E a gente tem a questão das nossas atribuições, que é uma questão que todos os pré-candidatos que vieram a gente apresentou, e eu queria saber como é que vai ser, como é que os pré-candidatos vão levar essa questão. Essa pergunta é fantástica, cara. Você está há quanto tempo na polícia? Pois bem, eu quero dizer para você que eu fui o único delegado de polícia contra a separação das carreiras. Você sabia que a Polícia Civil era uma carreira única? Você sabia que eu sou fruto do concurso interno? Você sabia que eu defendo o concurso interno? Eu defendo a unificação, e o mais estranho é que o delegado que foi responsável por dividir a nossa categoria foi eleito deputado estadual com apoio da maioria da categoria. Você sabia disso, cara? Você sabe quem foi que fez a divisão da Polícia Civil? Chama-se Renato Rainha. Eu estou mentindo aqui, gente? E ele não foi eleito com o apoio da categoria? Eu estou mentindo também.
E eu que defendi a unificação na época, não consegui me comunicar. As pessoas não tiveram a visão que nós temos hoje. Eu sou defensor da carreira única, amigo. Eu acho que o profissional, quando ele é valorizado, ele tem que ter a oportunidade de migrar para os outros cargos. É muito ruim você imaginar que um delegado que chega, que nunca, um policial entra como delegado, que nunca teve uma experiência policial, até ele pegar o manejo da coisa, ele deixa toda a equipe dele em perigo. Ou estou falando alguma coisa errada aqui, galera? Eu sei porque eu sou fruto disso. Então você pode ficar tranquilo, porque eu quero deixar claro, os delegados sabem disso. Os delegados sabem, eu defendo a carreira única. Eu vou ser sincero para você, eu defendo a unificação, velho. Se você não sabe, se você não viu minhas entrevistas ainda, eu defendo a unificação. No mundo todo, a polícia é única. Ela é civil com a parte uniformizada. Tá? Não é o caso agora, porque nós somos candidatos ao governo, eu não posso unificar a polícia. No máximo, a gente pode debater. Mas eu tenho isso na cabeça, eu tenho meu posicionamento político. Eu defendo a carreira única para a Polícia Civil, com progressão da metade dos cargos, tanto para perito quanto para delegado, que seriam de carreira, concurso interno. Essa é a minha posição, pode ter certeza disso. Muito bom. Pessoal, só complementando o que ele falou aqui. Polícia isso de um delegado. É a única carreira que você aprende a ser polícia trabalhando na polícia. Você não vem de fora e sabe o que é ser polícia. Você só sabe o que é ser polícia, só aprende a ser polícia quando você entra na polícia. Essa é a grande realidade, tá? Vocês sabem aqui quantos delegados vocês já ensinaram a trabalhar. Eu estou falando da agentes escrivães, é a realidade, entendeu? Quantos delegados que estão aqui antigos ensinaram o delegado a trabalhar? Você que estava no plantão, você ensinou o delegado a trabalhar. Estou mentindo aqui, pessoal? Estou falando mais por uma realidade. É você que orienta, porra. Então, só se aprende a trabalhar na polícia, só se aprende a ser polícia depois que você entra na polícia. Isso é a realidade. O que a Lino falou é real. Não tem diferença disso aí. E a diferença enorme entre o final do agente e o inicial do delegado. Uma disparidade. Fala o seu nome aí, cara. Pode falar. Boa tarde. Governadora, já chamo de governadora, tá? Vice-governador. Eu quero dizer, no primeiro momento, que eu senti bastante firmeza na palavra dos dois. Vejo que vocês realmente estão preparados aí para assumir o GDF e que conhecem de causa. Eu queria dizer o seguinte, que quem criou essa problemática todinha entre polícia militar e polícia civil, aqui dentro do Distrito Federal, chama-se unicamente Rodrigo Hollenberg, porque esse cara recebe 13 bilhões e 600 milhões para custear a segurança pública do Distrito Federal e vinha dizendo, né, que quando a Polícia Federal tivesse um aumento salarial, que ele iria repassar o aumento salarial. A deputada muito bem colocou, nós não se acaba com direito, quando a senhora disse, vou manter porque é um direito. Gente, a Polícia Civil do DF tem o mesmo estatuto da Polícia Federal, a 4878, tem as leis, a 9.264, a 9.266, recebe o mesmo subsídio há 52 anos. E nós não estamos pedindo e reivindicando, gente, aumento salarial, não. O que a Polícia Civil de Brasília pede hoje é justiça, que seja feita justiça. Sabe por quê? Porque a Polícia Civil sequer tem respirado. Por quê? Porque nós recebemos subsídios e as outras categorias que não recebem subsídio, recebem remuneração, elas têm 1% de aumento todo ano até o percentual 35%. Todo ano respira. Por exemplo, a minha mulher, professora, todo ano ela tem um aumento de 1% do salário dela. Respira as demais categorias. Todas as categorias tiveram aumento salarial. Eu gostei de ver muito bem quando a deputada Helena disse, a nossa questão é com a Polícia Federal. Eu não sou contra a Polícia Militar receber bem, mas eles têm 14 faixas salarial. O soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente, aspirante, tenente, depois do tenente capitão, major, tenente coronel e coronel. São 14 faixas. Gente, eu não sou contra. O que tem que manter é essa paridade. Só dentro da minha delegacia tem 2 agentes de polícia que eram primeiro tenentes da Polícia Militar e hoje, se estivesse lá, seriam coronéis. Quando eles vieram para cá, é acreditando nisso, que toda a vida existiu essa isonomia salarial entre Polícia Civil do Distrito Federal e Polícia Federal. Então, eu estou vendo que a senhora está preparada e conto com a senhora para manter essa isonomia. Estou
declinado a apoiá-la para o governo. E peço aos companheiros, quem for aqui, ó, peço a todos nós aqui, gente, vamos colocar sangue nas veias e nos olhos, e vamos trabalhar contra esse Hollenberg, porque se esse cara for reeleito, ele vai acabar com a Polícia Civil. Vamos colocar adesivos. Eu tenho andado aí no DPE, não tem visto aquele adesivo do Simpão nos carros, fora Hollenberg, nas seccionais também. Esse cara está acabando com a Polícia Civil. A senhora vai pegar uma barra pesada, sou lotado na delegacia de Planaltina, vai ser inaugurada a delegacia lá, não tem um policial sequer para colocar dentro de uma sala. Quero dizer para a senhora o seguinte, ele não olhou o crescimento vegetativo da população e também não repôs os aposentados. A Polícia Civil está na beira da falência e aqui é a capital da República, o qual merece respeito da segurança. Seria isso aí, estou declinado a trabalhar para a senhora, e se for, vou entrar para valer. Eu estou na dúvida, mas se for, vou entrar para valer. Valeu, cara. Quer responder? Divino Rabelo, lá de Planaltina, um líder lá de Planaltina. Divino, eu agradeço aí as suas palavras, esse seu sangue nas veias. E é assim que a gente está caminhando, eu e o Alírio. Desde o início, nosso grupo era um grupo pequeno, mas foi trazendo outros partidos menores, mas partidos valorosos também. E nós estamos também com esse mesmo sangue na veia, querendo mudar essa situação do Distrito Federal, que vocês estão sendo muito prejudicados, mas não só isso, a população também sofre muito em várias outras áreas, porque a saúde foi desmontada, a educação está capengando, e é por isso que nós não vamos desistir de levar as nossas propostas avante. E pode ter certeza, da mesma maneira que você está sendo firme para brigar por isso, nós seremos também, junto com vocês, tão firmes quanto. Boa tarde, candidata. Na verdade, eu não gostaria nem de fazer uma pergunta, né? Só gostaria de complementar o que os colegas falaram. Como já é de conhecimento de todos, infelizmente, nesse tempo todo, a Polícia Civil se viu alijada em relação a todas as outras categorias. Entrei há 19 anos na polícia. E quando eu entrei na polícia, sem desmerecer qualquer categoria, um policial civil ganhava mais ou menos o que ganhava hoje um capitão, um major. Hoje, o cana ganha menos do que o soldado se a gente for pegar todo o líquido do policial civil e comparar com o policial militar. De forma alguma, nós policiais queremos deixar de lado a polícia militar, mas nós queremos resgatar a nossa dignidade. Porque eu não tenho outro emprego de fachada, eu não faço bico, eu vivo da polícia, eu amo a polícia, eu gosto da polícia e quero me aposentar na polícia. Mas não é o que está acontecendo hoje. Eu fico triste quando eu via mais ou menos há 2 semanas atrás, um colega hoje, policial civil, oriundo da polícia militar, que quer voltar para a polícia militar. Pasmem. Quer voltar para a Polícia Militar. Há anos, já voltou, né? Mas ele teve que pedir judicialmente. Para a senhora ver o que está acontecendo na Polícia Civil. Ninguém quer ficar mais. Virou um trampolim. Como é que nós podemos ter na capital do país uma polícia trampolim? É essa polícia que nós vamos dar para a sociedade? Onde o nosso governador está maquiando, fechando as delegacias, maquiando o crime com fechamento de delegacia para depois dizer, ó, nós diminuímos o roubo, diminuímos isso, diminuímos aquilo. Mas a sociedade hoje de Brasília não tem, às vezes, nem condições para pagar passagem, quiçá para ir numa delegacia que está fechada e outro dia ter que voltar para registrar a ocorrência. Conclusão, não é essa criminalidade que é a realidade. Eu lembro que há mais ou menos 4 anos atrás, está aqui o nosso candidato Alírio, que esteve lá no IESB e falou assim, se vocês não querem votar nos candidatos como eu, vote pelo menos no candidato da polícia. Pagamos com a língua, viu, deputado? Pagamos mesmo, porque até hoje eu não esqueço daquilo que o senhor me falou. Hoje eu trabalho com o deputado, com o candidato Pablo, que inclusive disse que foi convidado pelo senhor, e falou, ó, conheço ele, é uma pessoa boa, é uma pessoa que é oriunda da polícia. Então, hoje eu tenho certeza que nós temos dentro da polícia pessoas que realmente estão tentando, pelo menos, ver que
que nós podemos chegar em algum lugar. Eu tenho certeza que a categoria vai escolher o candidato certo, né? Nós temos condições de escolher o candidato certo, nós temos que pensar bem, mas pode ter certeza, viu, candidata? Se a polícia te abraçar, a polícia vai te eleger. Porque nós fizemos isso com o Roriz e nós vamos fazer o contrário com o Hollenberg. Ele vai pagar cada tostão que ele tirou do bolso de todos os policiais. Porque eu falo para todo mundo, se eu precisar tirar dinheiro do meu bolso para não ver nunca mais esse homem na política de Brasília, que fez o mal para toda a sociedade e para toda a família da Polícia Civil, a senhora pode ter certeza, a senhora vai ter cabos eleitorais aqui, porretas. Beleza, Eugênio. Eugênio é chefe lá na delegacia do Recanto das Emas. Não, eu vou responder porque ele citou meu nome, não da Eliana. Bom, irmão, eu queria dizer para você que eu me sinto um pouco responsável pelo Hollenberg ter ganhado a eleição. Porque eu não tive a competência de passar para a sociedade o Hollenberg que eu conhecia. Eu tentei, velho, mas eu não tinha tempo de televisão. Era muito difícil para a gente. Eu estava no partido nanico, velho, e eu sabia o que a gente tinha pela frente. Esse cara não gosta da gente, você pode ter certeza, a prova está aí. E aí eu fiz a opção, quando todo mundo, se observe, todos os partidos no segundo turno foram para Hollenberg, o único partido que foi para lá, um anãozinho, fui eu. Levantei minha bandeira e fui para cima com toda a força, porque eu sabia o que ia acontecer. É muito ruim quando você conhece as coisas antes dos outros, você sofre por isso. Eu sabia o que ia acontecer. Esse cara, ele não gosta da gente. Mas você sabe por quê? Todos nós sabemos por quê que ele não gosta. Ele não gosta porque ele sabe que a gente trabalha exatamente contra aquilo que ele defende, daquilo que ele usa, velho. Não é isso. É isso. O bandido não gosta de polícia, vamos ser sinceros. Então, hoje, eu quero dizer para você o seguinte. Quando eu me aliei a Eliana, eu passei por todos os grupos, eu fiz análise, eu comecei a fazer uma análise. Eu fiz a opção. Eu comecei a fazer uma análise sobre tudo que estava acontecendo. E quero fazer essa análise aqui, se eu estiver errado, não estou falando mal de ninguém, mas vamos analisar, a gente tem que pensar as coisas e ver o passado. Porque falar é fácil. A palavra sai no ar, meu irmão. Eu quero saber se a pessoa está falando, tem consistência com a história dela. Nós estamos dizendo o seguinte, nós temos nesse momento as 3 principais opções que a gente tem. É Hollenberg, que é aquilo que a gente tem que destruir qualquer hipótese. Aí nós temos o Fraga, que nós sabemos qual é a história dele conosco. Nós temos o Rosso e o Cristóvão, que são, de uma forma... Cristóvão foi o primeiro cara a tirar a nossa paridade. E Rosso foi o cara que apoiou o Hollenberg. Eu estou mentindo aqui. E fez parte do governo dele até pouco tempo. Até um mês antes da data de desfiliação. É só observar. Quem é o vice-governador do Hollenberg? Só foram brigar no final, meu irmão. Só foram brigar no final e tem que ser inteligente. A única chapa que foi oposição durante 4 anos, que 2 políticos que foram oposição durante a campanha contra o Hollenberg, mais 4 anos, chama-se Eliana Pedrosa e Alírio Neto. Nós somos a legítima oposição a esse cara. Ele sabe disso. Ele morre de medo da gente. A tal ponto que no último dia agora das convenções, ele fez o presidente do PDT. Olha o que ele conseguiu, esse cara. Ele trouxe o presidente do PDT lá do Rio de Janeiro, num voo extra para vir em Brasília atrapalhar nossa coligação. Não foi isso, Eliana? Vocês devem ter visto isso no jornal. Ele sabe, se a gente tiver tempo de televisão, ele está no sal, meu irmão. Esse cara é um destruidor. Esse cara, ele tirou mais do que... Tem muita gente que foi acusada de corrupção. Esse, além de corrupto, ele tirou a nossa esperança, ele tirou o nosso sonho, cara. Ele tirou os alimentos do nosso filho. Esse cara, eu moro no Guará, você passa no Guará ali, tinha fila no zoológico para entrar de domingo. Ele aumentou a entrada do zoológico de 2 para 10 reais, velho. É de 2 para 10. Ele aumentou o restaurante comunitário de 1 para 3. Ele aumentou a passagem de ônibus, que ele, durante a campanha, dizia que ia diminuir, de 3 para 5. O ICMS, a gasolina mais cara no Brasil é em Brasília, porque ele aumentou o ICMS da gasolina. Você sabia disso, velho? Ele aumentou no governo deles. Ele aumentou o imposto de TBI. Sabe o que é ITBI? Aquele imposto de transição de 2 para 3, 50%. Ele contratou um drone e passou por cima das casas. E até casinha de cachorro ele cobra. Eu estou mentindo? Estou falando a verdade. Quem é que o tempo todo ficou batendo nele esses 4 anos? Agora teve aqueles que ficaram no governo, se beneficiando das benesses. A gente tem que pensar nas coisas também. Cheio de cargo, cheio de estrutura.
Né? A gente tem que pensar nisso. Quem ficou na secura batendo? Batendo na secura, eu criei um personagem, todo mundo sabe disso, é meu, o Babico, você já viu? O Babico é meu, velho, eu que faço. Se você quiser, eu chamo o Babico agora para subir aqui. Tá ali embaixo ele. O cara, criei o Babico, criei o velho Ari Osvaldo. Foi 4 anos batendo nele, amigo, do meu bolso, cara. O que você está falando que vai fazer daqui para frente, eu estou fazendo há 4 anos, tirando do bolso, impulsionando as coisas, cara. Tá? Então, quer dizer para você o seguinte, se tem uma chapa de oposição Hollenberg, chama-se Eliana Pedrosa Linero. Ponta isso na sua cabeça, tenha certeza disso. Olha a história. Né? Eu tenho certeza que só tem um cara, que só tem uma chapa que ele se caga de medo, é da gente. Porque ele sabe que os outros todos, essa é uma chapa, modestamente, que só tem pessoas ficha limpa, amigão. Tô brincando, não. Ele sabe que ele não consegue destruir a gente. Ele já andou tentando. Eu tenho um carro, um Renaultzinho, gaúcho, 24 horas atrás, onde eu vou? Né? É um Sandero, de vez em quando é um Logan, né? E 24 horas andando comigo, né? Você já sabe quem é, né? Não precisa dizer quem é, não, né? 24 horas, né? Eles são tão ruins que eles esquecem que o espelho, né, o vidro degradê, de dentro você enxerga para fora, né, quando é de dia. Né? A gente já filmou, já fotografou eles. Mas não tem problema, não devemos nada, não, meu irmão. Eu vivo do meu salário. E quero dizer para você que se teve alguém que tomou prejuízo de subsídio, fui eu, meu irmão. Que eu tive redução de salário. Tá? Eu sou um dos poucos policiais civis que teve redução de salário quando veio o subsídio. Tá? E vou dizer mais, até hoje não recebi a minha licença. Eu sei que com a época, Gaúcho, eu quero até aproveitar essa oportunidade de fazer uma correção de outra injustiça que fizeram comigo. Na época que o doutor Kleber era o diretor da polícia, espalharam um boato na Polícia Civil que eu tinha recebido minha licença-prêmio. Vai lá na divisão do pessoal, vai lá ver quem está lá sem receber até hoje, meu irmão. Já entrei com meu requerimento, ninguém me chama para pagar. Você acha que ele vai deixar me pagar? Duvido. Mas não é problema não, a gente vai receber. Eu quero dizer uma coisa para vocês aqui muito importante. Nós vamos fazer a paridade, estamos convidando o sindicato para já no governo de transição, mas o nosso compromisso, o compromisso dessa mulher que me encantou mesmo, a gente falou sobre a paridade, ela concordou na hora. O que me encantou quando ela falou assim, meu governo, a prioridade é a educação. Cara, aí falou, velho, eu não tenho mais o que discutir contigo, Eliana, eu estou contigo. E aí, quando eu falo sobre isso, eu falei para ela, pô, vamos fazer a escola da polícia, tem tudo a ver com a educação. Além de colocar os policiais civis, a gente vai poder dar a oportunidade de abrir vaga para a comunidade na Ceilândia. Está dentro da prioridade nossa, cara, até arrepio. Vai ser mamão com açúcar, meu velho, mamão com mel, pode ter certeza. É só apostar na gente, pode acreditar. Beleza. A deputada quer acrescentar aqui. Boa tarde a todos. Meu nome é Reinaldo, sou recém-aposentado, vai fazer 2 anos de aposentado de P12, 12º ADP Centro Taguatinga. Eu tive o privilégio de conhecer a governadora e conheço também o doutor Alírio. E falando aqui como policial, não como colaborador político, que tem o privilégio também de apoiar o Ciro para deputado federal, mas eu tive com colegas ontem, fui visitar uma DP à noite e tinha uns colegas lá e eles me falaram algumas coisas. E a senhora tocou justamente num ponto que foi falado lá. A esperança desses colegas que recém-aposentaram, no mesmo ano que eu, em 2016, é justamente o chamamento dos inativos. Tanto é que eles fizeram e pediram para eu fazer um documento, eu fiz por eles e tudo, para encaminhar para a Força Nacional. Lá nos pré-requisitos, a gente citou leis e tudo, o pré-requisito temporal lá são 5 anos. Então, quando a senhora falou no máximo 2 anos para o chamamento dos inativos, aí eu me lembrei do que eles falaram, poxa, então já tira já um monte, são centenas que aposentaram no mesmo ano que eu. Tira a expectativa de centenas de policiais. Então, até sem extraoficialmente falando em nome deles, eu já manifesto. Incluso a minha também, né? Porque eu gostaria, estou com 2 cheques, com 2 períodos de empréstimo consignado, cheque especial, obra parada, então, para mim também seria interessante. E eu me julgo apto a retomar os plantões da delegacia, né? Apesar de ter aposentado já há 2 anos, eu continuo fazendo atividade física, mentalmente totalmente capaz. Então, acho que 2 anos, se pudesse estender isso ao mesmo prazo que a Força Nacional considera, que são 5 anos, seria interessante. E só para encerrar, eu vim para a Polícia Civil porque minha esposa era policial civil e era professor. Fiz pós-graduação até nos Estados Unidos. Voltei, passei em 2º lugar para o concurso para a Fundação Educacional. Só que eu não conseguia pagar as contas. E minha esposa trabalhava bem menos que eu, via sempre levando aquele bolo de provas para casa, material, apostila, trabalho extra-classe enorme, e ganhava 3 vezes mais. E como eu tinha a ambição de fazer curso de Direito e ter uma vida mais ativa, combinava mais com o meu perfil, fui para a Polícia Civil. Eu acredito que a maioria dos novinhos aqui também sonharam com isso. Né? Uma atividade que tivesse adrenalina, que tivesse ajudar as pessoas, tivesse um papel social mais ativo.
E, no entanto, hoje o que a gente vê são as pessoas estudando, como eu vi ontem lá, os novinhos dizendo, e para quem quisesse ouvir de forma muito clara, sem nenhum medo de serem interpelados ou de sofrer punição, dizendo claramente que estavam estudando para sair da Polícia Civil. Onde é que fica o nosso orgulho e a nossa dignidade profissional? Então, eu tenho certeza que a senhora vai nos ajudar a resgatar isso. Tenho convicção disso, é por isso que eu pessoalmente, meus amigos, minha família, nós vamos vestir a camisa. Temos certeza que a senhora vai ser eleita. Muito obrigado. Eu falei 2 anos porque foi o que me foi pedido. Agora você pediu 5 anos e é possível, vão para 5 anos. A senhora me porque permite? Nós precisamos, sim. A PM aqui são 5 anos. Os inativos deles que voltam é 5 anos. Então, 5 anos. Tá certo? 5 anos. Vou refazer aqui a minha fala e vou 5 anos. Sem problema algum. Tá? Porque nós estamos precisando. E isso não quer dizer que nós não faremos concursos. Faremos concurso. Mas nós vamos chamar... Nós temos emergencialmente que dar uma resposta para a sociedade. O policial já está pronto, já está preparado. Então, a primeira medida é já fazer essa reconvocação daqueles que estão aposentados. Mas eu queria também, eu esqueci de dizer, e queria ter essa oportunidade, que é mais uma prova do meu compromisso com a categoria, e não só com a categoria da Polícia Civil, mas com a segurança pública, é porque a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019, que foi votada na Câmara Federal antes de se encerrar o ano administrativo, tinha um artigo 92A que dizia o seguinte: estavam proibidos todos os concursos, todos os aumentos, tudo que dissesse respeito aos servidores públicos federais e às forças de segurança do Distrito Federal. Eu fui a única pré-candidata ao governo que fui ao Congresso Nacional para que esse dispositivo não fosse votado. E aí eu quero deixar bem claro isso. Fui a única que fui ao Congresso Nacional. Ou os outros, porque não acompanham a legislação, ou porque era muito confortável se no Congresso Nacional tivesse passado o dispositivo que ia entrar o ano de 2019 sem nenhum compromisso, sem nenhuma pressão. Eu estive na Câmara, protocolei junto à bancada do PROS na Câmara Federal, o pedido com relação a isso, que eu posso encaminhar aqui para vocês. Eu tenho vídeo também lá junto com um deputado do PROS, que era membro da Comissão de Orçamento do Congresso lá. E quando ele foi agir para colocar uma emenda, o presidente da Comissão de Orçamento fechou imediatamente a comissão e foi para plenário. E foi a bancada do PROS, no Congresso Nacional, que fez o primeiro chamamento e não parou de fazer discurso até os outros partidos se movimentarem. E foi assim que esse artigo foi retirado. Esse artigo foi retirado por esse motivo. A história está lá no Congresso Nacional, e se o ano que vem nós vamos trabalhar para trazer a paridade para vocês, foi porque, antes de tudo, antecedeu um trabalho que eu tive a oportunidade de capitanear e chamar a atenção do meu partido e o apoio do meu partido, e depois todos os outros vieram. Inclusive o Fraga, que é da área de segurança, ele só foi se manifestar no último minuto do segundo tempo, quando ele viu que a coisa ia virar e que não tinha mais jeito de ficar do lado do governo. Eu só gostaria de colocar isso. Pessoal, vou passar daqui trás para frente, vou passar para o Pablo, depois passo para o Lucena e para o Ciro aqui, tá, pessoal? Vou ali para frente ali. Boa tarde, governadora. Boa tarde, vice. Gente, eu sou um cara que estou na polícia há praticamente 20 anos, né? Entrei no... Pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta aos candidatos aqui, governo? Então, vou passar para eles darem a última palavra e quero dizer que o papel do sindicato, dessa gestão que nós estamos, é promover o debate político acerca dos pleitos da Polícia Civil e dos policiais civis. Nós não estamos fechados com este ou aquele candidato, né? Não é o perfil
da nossa diretoria impor qualquer tipo de candidatura à nossa categoria. Pelo contrário, nós queremos promover o debate para a categoria, então, decidir quem será o melhor, qual será a melhor opção para a nossa família. Então, é isso que nós estamos propondo quando convidamos todos os pré-candidatos aqui. Então, vou dar a palavra aqui final aos pré-candidatos e depois a gente vai fazer um lanchinho aqui. Som. Pessoal, só fazer um pedido aqui. Na hora que encerrar aqui a fala da pré-candidata Eliana, a gente deve fazer uma entrevista com ela rapidamente ali. Eu pediria para ninguém falar com ela, para ela fazer a entrevista, depois ela vem para cá e conversa, tá? Só para adiantar isso aqui, o expediente nosso. Obrigado, hein? Bom, eu e a Eliana agradecemos a oportunidade de estar aqui, o espírito democrático, né? Eu acho que ficou bem claro que o nosso compromisso com a Polícia Civil, quando nós já convidamos de imediato até para na transição a gente já preparar a documentação, porque falar que vai assinar no primeiro dia do governo é fácil, eu quero ver, mostrar como vai fazer, e nós sabemos como fazer, e tenho experiência por isso. Então, reitero que esse compromisso está assumido com a categoria, aí eu vou estar lá para afiançar isso, e foi o primeiro item do nosso acordo. A escola também, com certeza, a gente consegue isso já no primeiro ano a gente prepara a estrutura, no segundo ano eu tenho convicção, porque está dentro da prioridade dela, a educação, que ela já botou, foi o primeiro item que ela colocou, logo depois que eu fiz as minhas observações. E eu me sinto muito honrado por isso. Mas eu quero dizer para vocês que agradeço a chance de estar aqui, sei que é difícil sair de casa para falar de política hoje, numa situação que atravessa o nosso país. A gente vive uma crise política imensa. Essa crise é sistemática, essa não é crise de Brasília, essa é crise nos todos os estados, se você observar, sistematicamente tem tido, e também uma crise sistemática no governo federal, entra governo, sai governo, vem crise de relacionamento com o executivo, o legislativo, e crise ética e todo tipo de crise. Mas nessa eleição agora, é a primeira vez que a gente vai ter uma oportunidade de fazer alguma coisa diferente, porque é feito um financiamento público de campanha. Então, o candidato que assume compromisso com empreiteiro, para depois da eleição entregar a obra para empreiteiro, é porque ele é mau caráter mesmo. O candidato que assume compromisso com banqueiro, para depois entregar a estrutura do Estado para banqueiro, é porque é mau caráter mesmo. E a nossa chapa, a chapa Eliana, Alírio, vocês devem observar que o adesivo é assim, é Alírio, Eliana, Alírio. Não sei se vocês já perceberam isso. É porque a gente tem um compromisso de tentar fazer uma grande transformação na política. Brasília tem essa obrigação. Pela nossa condição geográfica, pela nossa capacidade política e pela população politizada que a gente tem, de iniciar uma grande virada no nosso país. Nós podemos fazer para o Brasil um grande trabalho, começando por Brasília. A nossa proposta é essa, fazer um governo diferente. A gente não pode continuar tendo um asfalto desse que o cara faz, depois de 2 anos, no máximo, ele já virou farelo. A gente não pode continuar tendo isso. A gente tem um compromisso corporativo com vocês, eu tenho, mas nós temos que pensar num todo. A gente não pode aceitar que a gente tenha um baixo índice de qualidade escolar, como a gente tem hoje. O Estado de Goiás saiu de 16º para 3º em 5 anos na escolaridade, e Brasília está atrasado. A gente não pode aceitar a vergonha que é você procurar um hospital, a saúde pública do Distrito Federal mais. Essa é a chance. Nós não podemos aceitar mais que a capital da República a gente não sirva de exemplo para o resto do país. A gente não pode aceitar o maior índice de desemprego do Brasil é Brasília hoje, velho. Vocês sabem disso? São mais de 350 mil desempregados em Brasília. Nós temos que iniciar um processo de reversão, de aumento da autoestima da população brasileira, e nós temos essa responsabilidade. Nós somos a capital da República, nós temos que dar um exemplo, meu irmão. Nós vamos mudar a matriz energética da cidade. Brasília, pela condição geográfica, a gente tem conversado, os dois já tinham esse planejamento, né, Eliana? Nós vamos transformar a nossa base de matriz energética todinha em fotovoltaica, trazer uma indústria de placas de energia solar para Brasília, gerar emprego para essa juventude, cara, através da tecnologia. É claro, é necessário a gente ter um compromisso com a polícia, nós temos, mas temos que pensar mais. Nós temos que pensar em resgatar essa autoestima. É muito triste você ouvir do seu filho, do seu vizinho, do seu amigo, falar que quer ir embora de Brasília,
que quer ir embora do Brasil, porque não aguenta mais o nosso país. É muito triste. E nós temos que dar essa virada. A nossa geração, e vocês são, a maioria são da minha geração, a gente não pode entregar esse país, não pode entregar a Brasília do jeito que está aí para os nossos filhos, cara. Nós só temos uma forma de mudar isso, é através da política. E de pessoas que estejam compromissadas com isso. Nós vamos mudar tudo isso. Nós não temos acordo com o empreiteiro. Essa chapa aqui não tem acordo com o empreiteiro para entregar obra de segunda qualidade, não, meu amigo. E nenhuma obra vai ser licitada em leilão público. É obra de qualidade, com um acompanhamento na qualidade da obra. Toda obra civil tem 5 anos de garantia. Você acha que aqui se cobra 5 anos de garantia nas obras do governo? Nós vamos cobrar. Nós vamos fazer auditorias independentes. Você pode ter certeza, nós vamos fazer diferente. A nossa proposta é fazer algo diferente. E não sou eu, não. Eu, quando disse que cheguei aqui e deu certo, é porque isso está no coração dela, como está no meu. Por isso que eles não conseguiram desmanchar essa chapa. Todas as chapas tiveram crise. A nossa não tem, porque eu confio nessa mulher. Eu confiei e ela me correspondeu. E todos os momentos que tentaram, de alguma forma, nos tirar, depois que a gente começou a crescer nas pesquisas, hoje, graças a Deus, nós estamos em primeiro lugar nas pesquisas. Aí, quando eles viram que o projeto cresceu, chegaram nela e falaram assim, vamos fazer uma composição, troca o vice. Aí falou assim, não troco nada. Nós começamos junto, vamos junto até a vitória. É nessa mulher que eu estou falando para vocês. Esse espírito que nós temos na polícia de companheirismo com os colegas, eu encontrei aqui, meu irmão. Isso aqui é espírito ticana. Nós vamos dar uma virada no governo do Brasil, começando por Brasília. Pode escrever isso aí. Bem, eu queria encerrar agradecendo aqui ao Simpol mais uma vez, na pessoa do seu presidente, o Gaúcho, do vice-presidente Paulo, e agradecendo a cada um de vocês que vieram aqui hoje, nos dando uma oportunidade de sermos ouvidos, de esclarecermos os fatos, realmente, de quem esteve sempre na dianteira desse compromisso com a Polícia Civil, com a família Polícia Civil, e dizer como nós queremos realmente que vocês venham poder nos ajudar nesse processo. Não apenas pela Polícia Civil, nosso compromisso está dado aqui, mas um compromisso muito maior, como disse o Alírio. Nós chegamos aqui com uma intenção de poder fazer um governo mais inclusivo, um governo mais de todos. Se os senhores não sabem, eu tive uma experiência há 3 eleições atrás, que eu sofri um sequestro relâmpago em em Planaltina, à noite. Um rapaz me empurrou para dentro do seu barraco, colocou um 38 na minha cabeça e perguntou se eu era política. E o que nós iríamos fazer, nós políticos, para os jovens de Planaltina? Que ele não gostaria de estar na rua assaltando e matando. Que ele gostaria de ser o orgulho da mãe dele. Essa foi a maior lição de altruísmo que eu tive na minha vida. Uma pessoa que eu classificava como bandido e que ele me mostrou que ele tinha no coração dele um amor de filho e que ele tinha uma cumplicidade positiva e de querer o melhor para todos os seus companheiros jovens de Planaltina. E quando ele falou Planaltina, é porque ele é o universo que ele conhecia. E, a partir daquele momento, eu quis ser candidato ao governo do Distrito Federal. Porque eu não conseguiria mais dormir se não desse uma resposta para aquele rapaz. Eu queria poder dizer para ele, porque ele não me maltratou, ele não me bateu, ele não pediu resgate, ele não me matou. Depois que ele falou isso, ele falou, vai embora, some da minha frente. Mas eu quis subir na frente dele, e hoje eu não sei se ele está vivo, se ele está morto, mas eu quis dar uma resposta e quero dar uma resposta. E agora é a minha oportunidade de dar uma resposta. E por isso que eu procurei as melhores alianças que eu pudesse fazer. Por isso eu procurei o Alírio para nós caminharmos juntos, numa união de propósitos. Nós montamos as nossas chapas procurando pessoas que pudesse ter uma correção e uma preocupação de fazer essa Brasília que possa nos dar mais segurança. Segurança em todos os sentidos, em que os nossos jovens eles tenham verdadeiramente uma oportunidade. E, através dos nossos jovens, nós possamos ter as famílias mais unidas, as famílias mais estáveis, uma família cristã que tenha
a certeza que está contribuindo, não só aqui para o Distrito Federal, mas para todo o Brasil, com uma irradiação de uma energia positiva muito grande. E daí a gente ter tranquilidade para fazer essas grandes transformações que o Alírio falou. Nós queremos que a capital do Brasil, Brasília, ela possa ser realmente um farol iluminando as melhores práticas todo o Brasil. Eu tenho muita fé nisso. Eu tenho muita vontade de trabalhar e sinto que toda a nossa equipe tem muita vontade de trabalhar. Mas sozinhos nós não conseguiremos tudo aquilo que a gente imaginou para a nossa Brasília. E aí eu peço aos senhores, imaginem junto com a gente, imaginem uma cidade que nós vamos dar oportunidade para as pessoas de fato, que nós vamos poder fazer com que todas as categorias profissionais, seja do setor privado, seja do setor público, se sintam participantes desse governo e se sintam valorizados. É uma missão muito alta, mas eu tenho certeza que se tiver a participação de todos, que nós caminharmos juntos, mudar essa chave para a meritocracia, mudarmos essa chave para a participação efetiva, mudarmos essa chave para que todos nós tenhamos sempre um pensamento de como a gente pode dar a mão para puxar o outro, eu tenho certeza que nós teremos sucesso nessa empreitada. Agradeço muitíssimo cada um de vocês. Sei da importância da Polícia Civil, da participação que a Polícia Civil pode dar na construção dessa Brasília que todos nós queremos, que todos nós almejamos e que todos nós amamos. Muito obrigada.